Olá mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marcos e hoje vamos falar sobre os tipos de cliente e como encontrar o seu cliente ideal. É isso aí que você mesmo acabou de ouvir. Nós vamos falar hoje sobre os tipos de cliente, quantos tipos de clientes existem, afinal de contas, e como identificar o seu cliente ideal e quais são as técnicas a usar, as ferramentas estratégicas a usar para conseguir aquele cliente ideal que você tanto precisa, que a tua empresa tanto precisa para aumentar as vendas e aumentar o faturamento. Portanto, antes que eu comece a me debruçar sobre o tema, antes que eu comece a parafrasear o tema, eu gostaria de lhe contar uma resenha história de Maxwell no seu livro sobre liderança. Ele explicou, Maxwell, no seu livro, a seguinte história. Não me lembro bem o livro nesse momento, mas ele explicou a seguinte história. Um dia desses, um mercado imobiliário, digo mal, uma empresa de sapato, uma empresa que tinha o objetivo de fabricação de sapatos, através do seu administrador, eles queriam desenvolver o seu mercado, queriam alargar o seu mercado. Por conta do quê? Por conta da concorrência. Por isso que eu sempre digo aos meus vídeos o seguinte: a concorrência não deve ser motivo para criar no empreendedor, principalmente, o medo, o sentimento de medo de investir num projeto de negócio, num plano de negócio, por exemplo. E naquela altura, a empresa enviou 2 consórcios, ou 2 sócios, não é, da empresa, que para irem a averiguar o terreno, se seria possível, não é, criar uma filial de fabricação de sapatos, sobretudo na região da Índia. Eu não sei o que é que aconteceu naquela altura e quais eram os fatores contextuais daquela altura. Mas, segundo a lenda histórica, diz que naquela altura, na Índia, não se usava sapatos. E os 2 sócios chegaram na Índia, em algum lugar da Índia, provavelmente, e um enviou o seguinte relatório à empresa que se encontrava nos Estados Unidos, o seguinte: daqui é o sócio fulano de tal, acabei de chegar na Índia, na região de X. Olha, aqui as pessoas não usam sapatos de forma alguma. Aqui as pessoas andam descalço e por isso não adianta colocar aqui uma fábrica, porque não vai render absolutamente nada. Enviou o telegrama e pronto. E o outro sócio tinha uma outra visão, não é? Tinha uma outra visão daquilo que é... Tinha uma outra visão estratégica do negócio. E ele enviou o seguinte telegrama à empresa, descrevendo os seguintes dizeres: olha, acabei de chegar na Índia, no lugar X, e olha, aqui as pessoas andam descalços, não há sapatos. Por isso que eu estou a dizer, olha, fabricam sapatos quantas vezes que quiserem, aumentam a carga horária de trabalho, contratam mais trabalhadores, aumentam mais salário, porque aqui o sapato vai render. A questão que se coloca é: qual é a visão deste sócio? Qual é a visão do sócio dessa empresa ou dessa fábrica de sapato? Muito simples. Ele identificou um tipo de cliente que, na visão dele, o cliente sabe que precisa usar sapato, mas não sabe que precisa. Ou seja, o cliente precisa usar sapato, mas ele não sabe que precisa. Este cliente, no ponto de vista de empreendedorismo, no ponto de vista de administração e gestão de empresa, no ponto de vista de negócio, fazer contactos ou encontrar clientes assim
é preciso usar técnicas e estratégias que permitam assegurar, que permitam fazer, aproximar, que permitam, depois de identificar, convencer este cliente sobre a necessidade e a precisão de que ele necessita em função do produto. Portanto, para contemplar os tipos de cliente, eu fiz aqui um diagrama, não sei, projeto de luz como é que está, mas antes de continuar, eu gostaria de lhe dizer uma dica sobre desenvolver mercado. Desenvolver mercado não é o mesmo que criar hábitos no cliente. Uma coisa é criar hábitos no cliente e a outra coisa bem diferente é desenvolver um mercado. Por quê? Porque desenvolver um mercado de atuação no ponto de vista de empreendedorismo implica ir mais além do que criar hábitos no cliente. Ela implica um conjunto de ferramentas e uma engenharia estratégica orientada pelo marketing. E talvez seja por isso que o conceito de marketing só faz sentido quando a ideia de desenvolver um mercado está presente. Por quê? Porque diante de um negócio, o passo número 1 para começar um negócio é identificar a necessidade do meu produto e serviço. Há uma necessidade. Eu quero vender, por exemplo, eu quero investir em moda. Um dia desses eu estava a conversar com uma amiga minha, ela disse assim, Marcos, eu quero investir em moda. E eu disse assim, é bom. Por quê? Porque apesar de tudo, no país, ainda o mercado de moda ainda, apesar de que não estamos a vir bem, ainda eu vejo uma escassez. Precisamos de mais pessoas a promoverem a moda, precisamos de mais pessoas promoverem a estética, e etc, e etc. E eu disse para ela, vai em frente que tudo vai dar certo. Por quê? Eu percebo que é uma necessidade ainda, sobretudo e especificamente de moda. Mas a moda foi apenas um exemplo. É só para dizer que primeiro identificar a necessidade, depois é fazer o plano para desenvolver algum produto ou serviço. Pode-se dar o caso de que o produto já exista, mas uma vez que eu vou vender o mesmo produto, eu tenho de arranjar maneira, como empreendedor, procurar forma de melhorar. Às vezes pode não se dar o caso de melhorar apenas o produto em si, mas melhorar o atendimento ao cliente. Melhorar qualquer coisa, qualquer serviço relacionado ao negócio X ou ao negócio Y. Portanto, agora, imagine que eu seja dono de uma livraria, né? Vou exemplificar, porque eu já trabalhei com vendas, eu já trabalhei há 5 anos atrás, eu trabalhei com o negócio do meu pai, eu era responsável pela venda e pela gestão da mesma, e eu aprendi muita coisa com essa experiência que eu tive há muito tempo. Mas uma coisa que eu percebi é que existem vários tipos de cliente. Existem aqueles tipos de cliente em que eu e os meus concorrentes lutamos. Clientes através dos quais a minha empresa e a empresa dos meus concorrentes dependem. E se a demanda de cliente baixar, diretamente vai baixar o faturamento da minha conta e, consequentemente, vai baixar o meu sucesso. No primeiro nível, melhor dizendo, nós encontramos os clientes que sempre precisam daquilo que eles, ou seja, vão à procura ou compram um bem daquilo que eles necessitam. Eles precisam e ficam super motivados e compram. Estão aqui neste nível. E nós precisamos identificar. São aqueles clientes que nós não precisamos fazer
nós não precisamos fazer um marketing digital para que eles venham no nosso restaurante, não precisamos fazer um marketing digital para que eles venham na nossa loja. Basta eles saberem que aí há um restaurante, vendem comida, eles vêm, comem, saem, ficam satisfeitos e acabou. Esses, eu e os meus concorrentes lutamos e, através dele, a nossa empresa depende. O crescimento e a descida do nosso sucesso empresarial depende diretamente desse tipo de cliente. O cliente que está acima. O cliente através do qual eu e os meus concorrentes lutamos, brigamos. E naquela altura, como vendedor de livros, eu havia feito um contrato, não havia conversado com um primo meu. Quero agradecer a oportunidade ao primo Ramos Leuema, que também foi meu professor de matemática, que ele, naquela altura, me deu a oportunidade de expor os meus livros, de vender os meus livros na loja. E, no ponto de vista, durante o dia, era difícil às vezes ter que vender, mas vendia, no caso. São aqueles clientes, ou melhor, quais são os tipos de clientes que chegavam nesse nível? Na minha livraria, eram aqueles clientes que chegavam, sabiam, não, aqui há uma livraria, vendem livro e ele chega e, de acordo com a necessidade, porque eu vendia livros de inglês, franceses e outros livros de autoajuda, livros profissionais, etc. De acordo com as necessidades, eles compravam. Mas eu não me satisfazia simplesmente com esse tipo de cliente. Eu queria algo mais. Eu queria, naquela altura, eu queria algo mais. Eu estava a perceber que, além desse tipo de cliente, havia mais outros tipos de cliente. Aqueles clientes que eu chamo de cliente não motivado. O que é o cliente não motivado? O cliente não motivado é aquele tipo de cliente que precisa de um produto, mas é um cliente totalmente procrastinador. É um cliente que está sempre procrastinando. É um cliente que está sempre adiando alguma coisa. O cliente que precisa de um produto, mas não se sente motivado para comprar o produto. É o que eu fazia naquela altura, naturalmente. Eu ia atrás do cliente, eu procurava maneira de encontrar esse cliente e fazer com que ele compre aquilo que ele precisa. O que é que eu fazia? Eu relatava a ele sobre as condições, por exemplo, vamos reparar naquela altura, passando a minha experiência como vendedor. Portanto, o tipo precisava, por exemplo, de um livro de inglês. Ou seja, um livro de administração e gestão de empresa, mas o tipo não estava motivado a comprar. E eu lhe falava sobre as vantagens, sobre a oportunidade dele comprar o livro pelo preço praticado. Segundo, sobre a oportunidade que ele tem de aprender o inglês, que naturalmente eu falava das vantagens em aprender a língua inglesa, e depois eu falava sobre as prováveis técnicas que o livro apresenta, sobretudo no processo de aprendizagem. E ele ficava motivado e comprava o livro. Simples. Esses tipos de clientes são bem fáceis de encontrar. Por quê? Porque são aqueles clientes que normalmente ficam em casa e sempre eu encontrava esses clientes na rua, em casa, e todas as vezes que eles pegavam um livro, eu falava para eles deixar o seu contacto e conversava com eles. Eu dizia para ele, por exemplo, que tipo de livros você gostaria de receber? E ele dizia, não, Marcos, eu gostaria de, na próxima vez, por exemplo, tu me trouxesses um livro de medicina, que tu me trouxesses um livro de direito, que tu me trouxesses um livro relacionado ao assunto X, ao assunto Y, e eu anotava o endereço dele. Muitas vezes nós fazemos a expedição, não, nós requeríamos os livros de Portugal e fazemos os pedidos dos livros em Portugal e de Portugal para Angola, e Angola nós oferecíamos para os clientes. E era uma coisa muito, muito fixe. E todas as vezes que chegasse, era bem fácil. Porquê? Porque eu já tenho os livros e eu tinha a minha lista de contacto, eu pegava o meu caderno de contacto, ligava para
o tipo que recomendou e dizia, olha, o teu livro chegou, nós estamos aqui, ou se você precisar do livro, o livro está nesse preço, e o segundo, vais ter que pagar o IVA e tal. Ele, ok, Marcos, não tem problema, eu venho pagar o livro e tal. Mas, de alguma maneira, às vezes há sempre aquele cliente que vai dizer assim, não, você é para tudo fixe, mas eu estou sem dinheiro e tal, e às vezes não atende o telefone, por alguma razão, ou então ele diz, ok, está tudo fixe, mas ele não vem comprar. Há sempre outro alguém para comprar. E às vezes eles dizem, não, olha, agora não tenho dinheiro, mas olha, vou te recomendar a alguém que precisa desse livro, e ele vai... E assim eu aumentava o faturamento das minhas vendas. E existe um outro tipo de cliente, quando deixo para outro nível, eu estou a explicar como fazia o faturamento das vendas. E naturalmente, em um dia eu conseguia vender 5, 6 livros, ou às vezes 7 livros, em relação, por exemplo, se eu ficasse apenas aqui. Se eu sentasse apenas na minha loja, não é? E esperar que o cliente que precise chegue. Porque aqui, às vezes, por dia, eu só podia vender, às vezes, um livro, ou às vezes nada. Ou às vezes um livro, ou às vezes nada. Portanto, aqui é o sítio ideal para encontrar um cliente. Descer de nível, ir atrás do cliente, fazer contacto com o cliente, conversar com o cliente, saber do cliente, como está, o que se passa, quais são as suas motivações, por exemplo, as suas motivações não, quais são as motivações daquilo que ele precisa em relação ao produto que você quer vender e tal. Vamos supor que o cliente, vamos supor que eu tenha seja gestor de uma agência imobiliária, estamos a vender carros, por exemplo. Há sempre aquele cliente que precisa do carro, mas ele não está motivado em comprar carro. Então você lhe explica sobre as vantagens do automóvel, sobre o porquê. E olha, atenção, eu não precisava necessariamente ler todo o livro para explicar ao cliente sobre a necessidade e a importância daquele livro para a vida daquele cliente específico. Mas eu vou falar num outro vídeo sobre técnicas de como atrair clientes, de técnicas que eu usava e técnicas que do ponto de vista de empreendedorismo, técnicas que do ponto de vista de marketing funcionam bastante e são muito, muito satisfatórios para uma empresa que está a começar agora e também não só. Mas vamos descer para um outro nível, que é aquele cliente que não precisa, mas eles não sabem que precisa. Ou seja, o cliente que precisa, mas ele não sabe que precisa. Lembra-te daquela história que eu falei sobre a empresa de sapatos, de calçado, que queria investir, por exemplo, na Índia? Exatamente isso. Estamos naturalmente nesse tipo de cliente. Aquele cliente que precisa, mas não sabe que precisa. O que é que aconteceu com a história? Segundo a história, o sócio percebeu que aqueles precisam, ele identificou uma precisão, uma necessidade específica diante dos moradores daquele local na Índia. Então, diante daquela necessidade, diante daquela ausência, daquela necessidade que eles sabiam, ou seja, que eles precisavam, mas eles não sabiam que precisavam, ele desenvolveu um mercado de sapato. E hoje, segundo a história, terminou que a empresa faturou milhões por causa da visão deste sócio. Portanto, estes clientes são aquele tipo de cliente que ele precisa do produto, precisa do serviço, mas ele não sabe que precisa. Ele está em casa, ele precisa ser motivado, né? E muitas vezes a energia despendida aqui é um pouco mais, tem que ser 2 vezes mais despendida aqui, porque aqui você vai ter que convencer o cliente, você vai ter que fazer um marketing. Atenção, não é criar hábitos no cliente. Criar hábitos no cliente às vezes é aqui, esse tipo de cliente são clientes que não estão interessados em hipótese alguma com o meu produto. Não é?
São tipos de clientes que não estão, de alguma maneira, interessados com o produto, mas eles precisam do produto. Com algumas técnicas você pode fazer com que eles precisam. Então, portanto, o que é que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos os 3 tipos de cliente. Portanto, o cliente que precisa e está fortemente motivado, o cliente que precisa, mas não está motivado, e o cliente que não precisa, ou seja, que precisa, mas sabe que não precisa. Ou melhor, o cliente que precisa, mas ele não sabe que precisa. E depois tem o outro tipo de cliente que está no nível mais abaixo, que é o cliente que não está interessado e não, em hipótese alguma, sobre o meu produto ou serviço. Portanto, este tipo de cliente é normal. Portanto, eu posso fazer vendas, eu posso aumentar as vendas o faturamento da minha loja apenas usando o cliente submarino. Quando eu digo submarino, não quero falar do segundo tipo de cliente, o cliente que precisa, né, mas procrastina, né, um cliente que precisa, mas ele não, está pouco motivado, e o cliente que precisa, mas ele não sabe que precisa. É aquilo que você encontra, sabes a necessidade de um cliente, sabes que ele vai precisar disso, e você tem que explicar a necessidade, tens que explicar as vantagens dele usar, porque é que ele vai usar e quais são os benefícios que esse produto ou esse serviço poderá lhe oferecer. Se você gostou do vídeo, clique abaixo, dê um like e, por favor, eu gostaria de ouvir de você. Muitas vezes eu vejo as visualizações e etc. cada vez mais a subir, mas eu gostaria de ouvir de você o teu comentário, a tua crítica, a tua informação, para que eu possa ter uma mínima ideia, para que eu possa medir naturalmente a minha audiência, ou a audiência do nosso programa. Portanto, subscreva, partilhe no Instagram, no Facebook, e é isso aí. Até mais, força e nos vemos depois.